E começando mais um Você na TV, auditório maravilhoso, Itapevi, Osasco, essas mulheres maravilhosas. Agora vocês vão ver, fita de novela, acompanhe. Renata e Daniel são casados e têm um filho chamado Matheus, que vive causando aborrecimentos, porque Matheus é um problema na vida dos pais. Renata e Daniel não aguentam mais as loucuras que o filho apronta. Matheus está com 18 anos, mas não tem responsabilidade. O que será que ele pensa do futuro? Esse nosso filho só me dá desgosto. Por quê? O que aconteceu? Ele foi pego ontem fazendo racha na avenida. Meu Deus! E eu tive que pagar a fiança para ele sair da prisão. Que vergonha! Eu não sei mais o que fazer. Quando está preocupada, Renata conta com o apoio de sua tia para suprir suas necessidades financeiras. Por que Renata tem tantas despesas? Não sabia para quem recorrer para pedir ajuda. Pode ficar tranquila. O dinheiro que eu te emprestei é maior do que a quantia que você pediu. Eu sei, minha tia. Mais uma vez, obrigada por tanta preocupação comigo. Eu só fico preocupada porque acho que você está gastando demais. Está reformando a casa? Não, tia. Não vai me falar que você está dando dinheiro para o seu filho. Não, de jeito nenhum. Esse dinheiro é para pagar diversas despesas. Quero te pedir sigilo total. Meu marido não pode saber de nada, entendeu? O mais estranho é que, apesar de se dar bem com o marido, ela procura se arrumar discretamente e sai sempre de casa pela porta dos fundos, evitando que alguém a visse. Quando chegava à rua, caminhava rapidamente e procurava esconder o rosto para que ninguém soubesse onde ela estava indo. Chegando na esquina, Renata tomava um táxi rumo ao seu destino, porque Renata está saindo escondida de casa. O que ela pretende? No dia seguinte, Renata cobria a cabeça com um véu branco e se ajoelhava no chão da sala, orando e pedindo perdão pelos seus atos. O que ela fazia de tão grave a ponto de orar e ficar pedindo perdão de joelhos? Mãe, por que tá pedindo perdão? Não me atrapalha, que coisa! Por que quer saber da minha oração? Mãe, eu só queria saber por que você vive pedindo perdão. Eu peço perdão por você, que vive preocupando seus pais. E oro pela alma de toda a família. Você acha que alguém precisa orar nessa casa, você não acha? Agora sai daqui, me deixa em paz. À tarde, quando Daniel chegou, não suportou descobrir uma grave atitude ocorrida dentro de sua própria casa. O que aconteceu para deixar Daniel tão nervoso? Esse infeliz tá aí, né? Calma. Oi, pai. Aonde estava o dinheiro que a gente estava guardando aqui em casa? Eu Calma, não sei dinheiro por nenhum, favor. pai. Vai mentir pra mim? Calma, por favor. Solta Onde ele! está o dinheiro? Você pegou o Solta dinheiro? ele! Me larga, Eu te pai. imploro! Não vai falar? Tudo bem, eu vou chamar a polícia, tá? Não faça isso, por favor, eu te imploro! Você sempre encobrindo os erros, esse sem vergonha? Filho, por mim, confessa a sua culpa. 2 dias depois, Renata voltou a se arrumar para sair de casa, escondida de todos. Foi caminhando em direção à rua, preocupada como se estivesse fazendo algo muito errado. O que Renata está aprontando que não é correto. Onde você pensa que vai? Isso! Hã? Eu preciso sair, solta o meu braço! Precisa, né? Eu sei muito bem o que você tá fazendo. O que você tá falando? Eu não fiz nada! Não minta pra mim. Eu te segui. Eu sei muito bem onde você vai e o que faz. Me seguiu e daí? E daí que loucura que você tá fazendo? Pensa se meu pai souber disso. Eu não sei o que ele vai fazer com você, meu. Eu confio em você, filho. Guarda meu segredo. Posso confiar? Uma semana depois, Renata estava muito nervosa, completamente descontrolada com todos naquela casa. Eu quero que vocês saibam de uma vez por todas que eu não sou empregada de ninguém nessa casa, tá me ouvindo? Por que tá falando isso agora? Porque eu não vou ficar mais arrumando, juntando roupa e sapato que vocês deixam espalhados por aí. Eu não deixei sapato nenhum jogado. Cala a
boca. Não quero saber de quem é a bagunça. Só não vou arrumar mais nada. Cansei, chega, entenderam? Como sempre, contou com a ajuda de sua tia. Renata sabia que ela era seu porto seguro e nunca iria lhe negar nada. Mas o que Renata fez de errado para precisar tanto de dinheiro? Por favor, tia, me empresta mais um pouco. Eu preciso da sua ajuda. Não posso. Dessa vez é impossível te ajudar. Impossível por quê, tia? Eu sei que você tem dinheiro. Mas não vou te dar mais nada. Não acho que já te emprestei demais? Aonde a gente vai parar? Naquela noite, Daniel chegou em casa e se assustou com o que a esposa estava fazendo. Por que motivo Renata estava agindo de maneira estranha? Será que ela estava sofrendo de algum distúrbio? Por que faz isso? Você não tá bem. Preciso muito falar com você. Comigo? O que é? Preciso de você. Eu preciso te revelar um segredo. Pra ver o que vai ser da nossa vida. Muito bem, eu tô aqui com a Renata. Renata, bom dia. Bom dia, João Bom, Kleber. você tem um segredo para revelar pro seu marido. Sim, tem um segredo. Exatamente isso que você quer fazer. Exatamente. Ela é um segredo grave, sério. Muito. Muitas pessoas podem estar passando por isso e não sabem o perigo que é isso. Muito. E eu acho que você está fazendo muito certo em revelar ao seu marido. Essa é a sua história. Isso, essa é a minha história. Muito bem. Então, Daniel, pode entrar aqui, por favor, Daniel. Bom dia. Sua esposa. Ela tá aqui. Calma, Daniel. Que é isso? Calma, senta. O que tá acontecendo? Senta, calma. Tem que ter calma. Calma, Daniel, calma. Ligar não vale a pena, rapaz. É, calma. O que tá acontecendo? Obrigado. Não, o que tá acontecendo é que eu tô tentando falar pra você um segredo muito sério que tá acontecendo, que já acontece comigo há um tempo. E não tô tendo Não pode falar na minha casa. Mas não teve possibilidade de falar em casa com você, Daniel. não tem? Como que não tem? Você chega em casa, você entra direto, você tá brigando com o nosso filho, já não tem mais diálogo nessa porque eu tenho casa. razão. Não é que você tem razão, você chega nervoso, vai conversar como com você? Não tem como conversar com Fico você. nervoso, não não. existe conversa com você, Por que Daniel. eu fico nervoso? Por que você fica... Eu queria saber por que você fica sai nervoso. escondido, volta tarde Não, da você noite. sabe muito bem que eu saio com as minhas amigas. Não tem O meu amigas. celular tá dentro da bolsa, Ô, só João, você não me tem ligar. amiga. Como que não tem amiga? Lógico que não tem tem amiga. Ela tem amiga, só que assim, alguns dias ela sai sem, não sei qual amiga que ela sai, não. As minhas amigas de sempre. Não, eu tento ligar no celular, não consigo falar com você. É lógico, meu celular tá dentro da minha bolsa. Se você tentar de novo, uma hora eu vou ouvir. Eu não fico com o celular na mão. Alguma coisa errada aconteceu. Ô, Daniel, é o seguinte, o assunto, o segredo que ela vai te revelar é uma coisa que se você, que é marido dela, não entender e não ajudar, ninguém mais vai. E o Isso é pior verdade, de tudo, João, ela verdade. corre um risco gravíssimo. Muito, Ela corre... muito. Vocês estão casados há 18 anos? 18 anos, João. 18 anos? 18 anos, João Kleber, 18 anos. Caramba, meu, bastante tempo, hein? Bastante. Então é o bastante. seguinte, você sabe do perigo que é isso, né, Sim. Renata? Sim, Cê sei. sabe. Além Sei. do perigo que é, você sabe também que as pessoas às vezes são obrigadas a passar por situações que às vezes são constrangedoras e você deve passar por várias cenas constrangedoras. Passa ou não passa? Sim. Sim. Claro que passa. Agora, Daniel, me diga o seguinte. Você, em nenhum momento, em 18 anos de casado, não percebeu que a sua mulher vem tendo comportamento... Aliás, que você tem percebido, pelo menos o que a gente acompanha na história, assim. Mas você tem percebido situações estranhas na sua casa com ela? Ultimamente, sim. Ultimamente, sim. De 3 vezes pra cá. Mas não é só... Não sou só eu, João. Não sou só eu, Ela João anda Kleber. saindo sozinha. Eu não ando sozinha. Outro dia eu cheguei ele lá sabe. rezando em casa, Eu sei, pedindo lógico. perdão. Alguém tem que rezar nessa casa, né? Mas tá muito Alguém estranho. tem que rezar nessa família, nessa Chegando vida. tarde da noite em casa, muitas vezes. Só para vocês terem uma ideia, o segredo tem a ver com isso aqui, ó. Isso aqui é um jogo de botão, né? Um jogo de botão. Mas é um jogo. E aqui tem 2 times, podia estar aqui Corinthians, São Paulo, mas podia ser Palmeiras, podia ser Flamengo, podia ser Chelsea, podia ser qualquer time de futebol, né? Então aqui é um jogo de futebol, ó. Bola pra cá, bola pra lá. E no jogo de futebol, sempre existem 3 resultados. Como eu mostrei essa semana, né? 3 resultados. Que é ou um ganha, ou o outro ganha, ou dá empate. Né? Só tem 3 resultados, não pode ter 4, né? Então, sempre um perde, um sempre vai perder. Ultimamente só eu tô perdendo. Você tá perdendo? Só eu que tô Por perdendo. Você não tá perdendo, eu falei Daniel. falei de pênalti pra você. Agora você imagina, um gol, futebol. Muita gente não conhece futebol, mais uma vez. Mostra ali, Gi, isso. Olha aí, tem um gol.
Com o goleiro, fica mais fácil o time fazer o gol e tal. Outros acham que tem goleiro que atrapalha, outros ajudam. Mas se tiver um goleiro, fica aí 50-50. 50% para quem vai defender, 50% para quem vai bater. Vai muito da habilidade. Eu não sou daquela opinião que bater pênalti é sorte. Não. Bater pênalti é competência de quem bate e de quem defende. Ponto. Número 1. Agora, se tá sem goleiro, ô Daniel, o que acontece? Não tem como errar. Não tem como errar. Então é exatamente isso. Ó, se tem goleiro, dá pra errar? Não. Não dá pra errar. Não dá pra errar. Agora, eu já vi coisas que você deve ter visto, que jogadas sem goleiro, a pessoa vai fazer exatamente isso. Sem goleiro, faz isso, ó, joga pra fora a bola. Sim. Então é uma pessoa displicente, porque é impossível uma pessoa que tá com uma bola e o gol ali, sem goleiro, errar não dá pra errar, dá pra errar? Não. A pessoa que pega uma bola e joga pra fora é displicente. Sim. O que está acontecendo na sua vida? Displicência. No caso, também não pode nem, não diria tanto displicência, Sim, né, João? Displicência, é comportamental, é muita coisa. Você está pronta para revelar o segredo? Eu estou pronta, João. Estou pronta, Tem por isso certeza? tenho certeza É absoluta. isso que você quer é fazer? isso que eu quero, eu preciso. E eu achei aqui o seu programa um meio para poder ajudar o meu casamento Muito e a bem. minha vida. Você vai revelar o segredo agora. Alguém sabe o segredo dela? Não, né? Ninguém vai adivinhar mesmo. Então, presta atenção. Cláudio, bom dia. Bom dia, João. Tudo bem com você? Tudo mais ou menos. Cláudio, você tem, na verdade, um tio. Isso. O seu tio chama Danilo. Isso. Danilo. Por que você está colocando um detetive atrás do seu tio? Eu quero entender. Por quê? Então, João, é o seguinte, ele ultimamente ele tá andando com umas atitudes meio estranhas. Muito tempo atrás, ele teve envolvimento com drogas e houve... a família se reuniu. Há quanto tempo atrás? Há muito tempo, uns 4 anos atrás. Só que agora, ultimamente, ele tá tendo as mesmas atitudes. Tipo? Entendeu? Tipo, tá se escondendo da família, tá se isolando, tá faltando no trampo também. Quer dizer, no trabalho também não tem ido trabalhar? Não. Bom, e você mora com quem, o seu tio? O meu tio mora ele e a esposa dele. A esposa dele? Isso. E ele é seu tio por parte de pai ou de mãe? É por parte de mãe. De mãe. A sua mãe é irmã dele? Isso. Muito bem. E você quer mesmo saber o que acontece com o seu tio, o Sim, Danilo? com certeza. Muito bem. Então o Danilo é o seguinte, o detetive, o Cláudio, vai seguir o seu tio. São 3 detetives que vão seguir seu tio. Correto. Você quer ver? Sim, quero. Então, nesse monitor que você vai ver tudo. Não, nem olha pra mim. Pode até conversar comigo, mas aqui é que você vai ver. Tá ok, João. Tudo que você quiser ver é aqui, nesse monitor. E o auditório vê ali e o telespectador no seu monitor. Tá pronto? Opa, maravilha. Pode colocar, Rafael, pode colocar. Atenção. Olha lá. Esse é seu tio? Isso. É a sua casa? Isso, é a casa dele. A casa dele, Isso. casa dele. Você deu todas as informações, o detetive está seguindo ele. Olha lá. Ele tá ali, ele tá indo ali a algum lugar que ele tá indo, ele tá conversando com uma pessoa que tá com os documentos. Nossa, que estranho isso aí, João. Ele tá vendendo pano na rua? Ele tá vendendo pano no trânsito? Vendendo pano, João? Mas ele não precisa disso, João. Ele tá vendendo pano no trânsito, aqueles guardanapos, ele tá vendendo no trânsito, olha lá. Ô, João, ele tinha um trampo registrado, abandonou o vendeu, emprego. Tá vendendo. Ele tá vendendo aqueles tipo pano de chão, né? Guardanapo. Isso. Ó, e tem outros ali também vendendo com ele, ó. Também tem outros caras vendendo com ele, ó. Ele vendendo no farol, ali no semáforo. Cada lugar do país tem um nome, né? Nossa senhora. Pano de prato, pano de chão. Olha lá. Ele vendeu pro cara, acho que o cara ali é o fornecedor daquele tipo de tecido, de produto, né? Olha lá, o detetive vai falar com o cara. Quanto custa esse paninho? É 7 por 10. Eu vi que tinha um senhor ali, só você que trabalha aqui, ou você tem uma equipe e tal? Esse rapaz aí, de vez em quando, aí eu dou uma coisinha pra ele, entendeu? Ele tá precisando, aí ele fica aí uma horinha, meia hora e vai embora. Obrigado aí.
Meu Deus. Olha lá, o nosso detetive falou com o camarada. A gente dá uma forcinha pra ele fica aí meia hora, uma hora, vende e depois vai embora. Você sabia disso? Não. Ó, então vai vendo. Agora ele tá descendo no metrô ali, ó. Ele tá no metrô. O nosso detetive, aí já é outro detetive, tá seguindo ele. Será que é por isso que ele tá se escondendo? Essa região aí é a região do Morumbi, a produção tá me dizendo. Isso, Morumbi, Butantã. Ah, é, Butantã mesmo. Ele é Butantã. Ele tá entrando, me parece... O que é aquilo ali, João? Onde que é? Farmácia. Farmácia? Mas farmácia. Por que farmácia? Você vai ver. Ah, de repente vai comprar algum produto de farmácia. Olha, o dinheiro, pelo menos a informação que eu tenho, que o dinheiro que ele ganhou no Farol, uma parte ele gastou ali em remédio. Ó, muitos remédios. Nossa. E ele tá tomando um remédio ali, ó. Será que ele se viciou de novo? É, ele tá almoçando, ele tá desconfiado que alguém tá olhando pra ele e tal. Você vê que o nosso detetive sentou do lado dele, no celular, filmou, ele nem percebeu. Entrou novamente no metrô. Você viu, ele comprou vários remédios. Nossa, é muita medicação. Muita medicação. Ele tá ali no metrô, ó, muitos remédios mesmo. Olha isso. Será que é por esse motivo que ele tá fugindo da família assim? Tá se isolando? Ele tá se isolando da família? Tá se isolando. Eu tento conversar com ele vira as costas, vai embora. Ele abandonou a família, sério, João. É muito sério mesmo. Abandonou o emprego. Ó, ele novamente. É ali. Agora já é o segundo dia. Saindo. Cumprimentou aquele rapaz. Cumprimentou um outro rapaz que eu não sei quem é. Nossa, essas pessoas aí. É muito estranho isso aí, viu, João? Eu não conheço, cara. E o detetive também não passou nenhuma informação pra nós de quem seja. O detetive ali deu um vacilo ali, porque ele tinha que ter se informado ali. E isso tudo leva a crer que ele tá voltando a se envolver com droga, viu? Você acha? Ah, tá muito estranho, João. Ó, o detetive tá seguindo ele ali. No trem, vai sentou do lado dele, ó. Sentou do lado dele. Você sabe me dizer como que eu faço pra chegar lá perto da Paulista, lá no centro da cidade? O primeiro ônibus que passa sentido centro, aí você desce lá no centro, pega o metrô, vai pra Paulista. Você fica aqui perto dessa região? Fico aqui. Você tem família, alguma coisa assim? Mora por aqui? Não. Como não tem família, meu? Ó, o detetive tá ali como se fosse um cara também. Ué. Ele ficou 1h30 lá nesse lugar. Como eu disse há pouco aqui. Então, mas é muito estranho, João. Muito estranho ele... Parou? Ele se isolar. Olha, a coisa tá mais séria do que você possa imaginar. Você vai descobrir agora. Danilo, entra aqui e conversa com teu sobrinho. Tá aí o seu sobrinho, bom dia. Bom dia, João. Bom dia, conversa com seu sobrinho. Ô, tio. Por que isso? Ô, tio. Por que isso? Calma, tio. Calma. Calma, tô calmo. Senta aí, tio.
Então, mas você vai me explicar o que aconteceu? Tio, quantas vezes eu te procurei, o senhor virou as costas, tio. O senhor não pode fazer isso com a sua família. Você não sabe o que acontece. O senhor não pode fazer real. isso com a gente, tio. Acontece na real. A gente se preocupa com o senhor, tio. Eu sei que você me preocupa. Então. Mas você não sabe o que acontece na real. O que aparenta não é a verdade. Como não? Eu fui lá no seu emprego, o senhor abandonou seu emprego, eu vi ali, ó. Tive motivos pra isso, você sabe disso. Mas que motivo, tio? O senhor saiu do seu emprego por quê? Abandonou a casa, abandonou a família, as primas. Tô até tremendo. Calma, tio, calma. Não precisa ficar assim. Não precisa ficar assim. Quantas e quantas vezes eu te procurei pra conversar, você virou as costas pra mim. O que tá acontecendo pra você abandonar sua família? Ô, João. Eu acho o seguinte, eu acho que você tem que conversar com o seu sobrinho e não tem que ter nenhum tipo de problema, seja o que for, porque realmente o assunto é sério. E eu acho que a preocupação dele é de carinho por você. Sei disso. É de carinho, não existe nada de perseguição com você. Mas não justifica o que ele fez. Como não, tio? Como não? Tô nervoso, João. Tô nervoso. Tô nervoso. Tem um copo d'água aí, João? Não, uma aguinha pra ele, por favor. Aqui você não precisa ficar nervoso. Mas tô nervoso, não tô acostumado a ficar. Aqui ninguém vai lhe fazer mal nenhum. Sim, eu sei. Muito pelo contrário. Aqui o objetivo é de colocar uma situação esclarecedora para que você possa, junto com o seu sobrinho e com a sua família. Você mora com a sua esposa, não é isso? Sim. Ok. Então, você é irmão da mãe dele, é isso? Sim. Ok, sim. Então, toma sua aguinha, fica calmo, toma água, relaxa. Não dá para ficar calmo. Não, mas vai tranquilo, fica calmo, fica sereno. É o seguinte, ô Danilo, eu acho que é importante você revelar para o seu sobrinho o que realmente você esconde deles, que o detetive descobriu. Eu acho que é importante você falar. As coisas que ele viu na imagem não justifica, não corresponde à verdade. Ele tá achando outra coisa, não tem nada a ver. Então você não é isso não, é isso não. É isso sim. Não é isso não, tio. É isso sim. Não é isso não, sua Você me respeita, você me respeita que eu sou seu tio. Você me respeita que eu sou seu tio. Onde é que você tá ficando à noite? Você me respeita que eu sou seu tio. Onde é que você tá ficando? Danilo, você me respeita que eu sou seu tio. Danilo, diga então ao seu sobrinho para posicioná-lo e para que ele saiba o que está acontecendo. Pode dizer para ele. Pode falar a verdade? Pode falar, claro. Fala, tio. Tem que dizer a verdade. Fala logo, tio. O que é que eu falo? Eu já tô aqui, todo mundo tá me vendo mesmo? Todo mundo tá me vendo? O Brasil inteiro tá me vendo, me expôs a tudo isso. Todo mundo tá me vendo. Chega de tanto sofrimento, tio. Diga, Danilo, para ele. Fale a verdade. É complicado, viu? Complicado. Tô nervoso demais, João. É complicado o que você anda fazendo, tio. Peraí, Cláudio. Cláudio, se você for começar a criticar seu tio dessa forma, aí o cara já tá desesperado, tá preocupado, tá apavorado. Tu ainda fica falando assim pra ele, aí que o bicho pega mesmo. O cara fica mais nervoso. Ô Danilo, fica tranquilo. Relaxa. Diz pra ele o que você esconde. Não só dele, mas de todo mundo aí, que eu acho que vai ser bom porque vai te tirar um peso da consciência, vai te aliviar, vai te deixar mais à vontade. Pelo menos é o que eu penso. Cada um faz o que quer. Você só vai dizer se você quiser também. Eu jamais vou obrigar você a qualquer coisa, pelo amor de Deus. Nem tenho esse direito. Mas você que sabe. O que você acha? Vai, tio. Eu tô aqui, vou ter que falar, né? Então diz pra ele. Eu não queria que... Ele podia chegar e me falar comigo particularmente, mas Quantas vezes eu tentei, tio? Eu fui até o senhor. O senhor virava as costas pra mim. Eu tive motivos pra isso, mas... Tio, a gente se preocupa com o senhor. Eu sei disso. Cláudio, ele já sabe que você se preocupa. Eu sei disso. Deixa ele à vontade, Danilo. Ô, Cláudio, deixa o teu tio Danilo à vontade. Danilo, conversa com ele, diz pra ele. Pode falar a verdade? Sim, claro. Tem que ser a verdade, meu. É verdade. Eu tô aqui, eu não tenho nada a perder. Então, é o seguinte. Eu tenho uma doença grave, uma doença rara. Como assim, tio? Você tá com um problema de saúde grave. Mas já tô tratando já. Você tá tratando? Tô. A gente percebe, deixa eu te falar, a gente percebe até pela tua postura, pelo teu problema. A segunda produção, eu não vou dizer aqui, a produção colocou pra mim, né? Não sou irresponsável de começar a falar de tipo de problemas de saúde que fulano tem e ciclano não tem. Né? É de muita responsabilidade. Mas o importante é que você sabe. Por isso que aquela medicação toda que você comprou na farmácia... O que tem? É caro, hein? É caro. Mais ou menos. Você está gastando. É caro, porque é o seguinte, a informação que teve que não é barato. A medicação não é barato normalmente. Não. Agora,
eu acho muito sério. Não gostaria de que isso estivesse acontecendo, mas você está se tratando e você acha que não precisa de ajuda dele e você não quer preocupá-los, é isso? Eu não quero envolver minha família, preocupar minha família. Eu quero o bem da minha família. Então, por isso que eu resolvi sair. Mas a gente está aqui para te ajudar, você agora, né, Cláudio? Agora que você está aqui para te ajudar. Não, mas sempre. Não, agora, sempre. Assim, mas você vê que seu tio, você foi dizer que seu tio estava envolvido com droga. Primeira coisa que você falou, quer dizer, e não é. Muito pelo contrário. Nada a ver, nada a ver. Mas pode não ser agora, né, João? Mas ele já teve... Mas isso, quem vive de passado é museu. O cara está recuperado. Agora, o problema dele é que ele precisa de ajuda de outra forma. Sim, e sim, você claro. tem que ajudar, a família tem que ajudar. E não vamos expor o teu tio aqui a situações que não tem que pôr. Parabéns. Deus te proteja. Obrigado, João. Danilo, vai com Deus. Vai ali, acompanha ele. Valeu, João, vai lá com o seu tio, que a coisa é mais séria que você pensa. Está controlado, mas é mais sério que você pensa. Vocês viram? Quer dizer, cada cidadão tem seus problemas. Sim, com certeza. Cada um tem seus problemas. Sim. Quer dizer, olha só, o sobrinho pensava que o tio estava envolvido com droga. E, olha, a única droga que ele está envolvido é indo na farmácia comprar medicação, que é uma droga mesmo. Isso é verdade, João. Isso é grave. Agora, o que você vai revelar para o seu marido também é muito grave. Muito Agora, grave. Casamento muito grave. não é fácil, não. Eu vou explicar para você. Ó, tem um casal, casado 3 anos. 3 anos. Foram casados porque eles estão 7 meses separados. O que aconteceu? O nome dele é Kleberton. O Kleberton traiu a esposa dele, né, com uma hóspede de um hotel. Por quê? Vocês vão saber porque é polêmica essa história. Acompanha a reportagem com a Kelly. Oi, João. Um relacionamento de 3 anos e 7 meses chegou ao fim por conta de uma traição. Hoje, o Kleberton, que está aqui do meu lado, ele está separado da Carla há 5 meses. Há 5 meses, ele tenta se reconciliar com ela, João, mas não está conseguindo. Nós estamos aqui na pizzaria, onde esse horário, ele costuma ajudar o pai dele. Tudo bem? Tudo bom, Kali. Deixa eu te fazer uma pergunta, Kleberton. Como que foi para você viver nesse relacionamento com a Carla, porque você passou para nossa produção que ela se incomodava muito com a diferença de idade de vocês. Isso era um problema para você também? Não, para mim não. Era mais por causa dela mesmo, que ela ligava muito para a opinião dos outros. A família dela sempre ficava falando, é muito novo para você, vai acabar te traindo, que não sei o quê. E ela acabava vindo indo na pilha mesmo. Conta para quem tá em casa e pro João também entender melhor essa história. Como que tudo aconteceu? Além de... eu trabalho aqui ajudando meu pai aqui na pizzaria, mas além disso eu faço freela também de garçom em eventos. E num desses eventos foi em Maresias. E hospedado lá no hotel, eu fui numa sexta-feira, aí ficamos com tempo livre e acabei conhecendo uma hóspede lá do hotel. E a gente começou a trocar contatos, começamos a conversar bastante. E aí continuou, a gente ficou continuando trocando contato sempre por mensagens. O que mudou em você para você ter certeza que hoje é a Carla que você ama e a Carla que você quer ao seu lado? A Carla é a pessoa que eu amo realmente, porque ela me ensinou tanta coisa, eu aprendi muito com ela. Ela me transformou de uma pessoa fria para uma pessoa mais carinhosa, entendeu? E eu só fui perceber isso agora e espero que não seja tarde demais, entendeu? Bom, nós também esperamos, tá bom? João, vamos tentar ajudar mais esse casal. É com você aí no palco. Muito bem, Kelly. Kleberton, bom dia. Bom dia. Muito prazer conhecê-lo. Kleberton, me diga o seguinte. Você é casado há 3 anos. Estava casado há 3 anos. Vocês casaram no papel ou só com união estável? Fizemos só união estável. Tá. Isso. Como é que você conheceu a Carla? Como é que você chegou a se conhecer? Então, eu sempre fui muito preocupado com minha saúde e eu fazia caminhada ali perto da casa dela, onde tinha um parque de cachorros. E eu sempre via ela com alguns cachorros, gatos. E ela sempre me atraiu muito. Quer dizer, então você tinha um parque e nesse parque você fazia caminhadas, preocupando em manter a forma, não só física, mas também mantendo a forma da saúde, que eu acho que é importante. Exatamente. Né? E aí, nessa caminhada, a Carla caminhava também, fazia o mesmo percurso com você, só que com os animais que ela tinha de estimação. Isso mesmo. Tá. E aí? E aí foi quando, um dia eu resolvi tomar coragem. Cheguei, eu sempre também fui apaixonado por animais. E fui puxar assunto com ela.
E começamos a conversar, trocamos contato, tudo. Ela falou que ela tem um sonho de abrir uma ONG para proteger os animais. Certo. Ela gosta muito de legal. gato, cachorro. Aliás, eu participei recentemente em Piracicaba de um evento a respeito disso, de proteção dos animais, doação de animais, proteção dos animais. Eu acho que é muito importante. E isso ela faz, tipo, por ela mesma, né? Isso que me impressionou bastante. E teve um dia que ela me chamou para ir conhecer os outros animais que ela tinha em casa. E eu fui, fiquei encantado pelo sonho dela, por tudo que ela faz. E começamos a criar um relacionamento. E foi isso. Aí, dentro de um mês que a gente se conheceu, eu acabei pedindo ela em namoro. Começamos a namorar. Vocês namoraram quanto tempo antes de morar juntos? Namoramos 2 meses. E depois já foram morar juntos? Isso, aí eu acabei indo morar junto com ela. Assim, você foi morar na casa dela? Isso, porque além do projeto que ela tem com os animais, ela também tem uma empresa de eventos. Ela tem uma empresa de eventos? Isso mesmo. E você trabalha? Eu trabalho como garçom. E ajudo na pizzaria do meu pai também. E você teu pai tem uma pizzaria? Isso. E você também trabalha com seu pai. Bom, e aí é o seguinte, como é que você acabou se envolvendo com essa hóspede de hotel? Aonde foi isso? Como você conheceu essa mulher? Obviamente no hotel, mas como foi que você chegou até essa hóspede do hotel? Você estava hospedado no hotel? Você não estava? Você foi trabalhar lá? O que aconteceu? Então, o buffet onde eu trabalho teve um evento no final de semana em Maresias, de um casamento. E nesse casamento, esse evento era um hotel? Isso, era num hotel bem chique que tem lá em Maresias. Lá. Lá na praia de São Joaquim. São Joaquim. Não, desculpa, São Sebastião. Na praia de São Sebastião? Isso mesmo. Litoral norte de São Paulo. Isso. Tá. E foi Aí a gente chegou lá, preparamos tudo pro casamento. E aí ficamos com tempo livre, fomos aproveitar o local, o hotel. E no restaurante acabei conhecendo essa hóspede. E começamos a conversar, ela perguntando o porquê da movimentação, o que estava acontecendo. E eu explicando com ela, acabamos jantando junto. E nesse final de semana tivemos um caso. Que foi quando houve a traição. Quer dizer, mas você só ficou com essa mulher do hotel um dia? Foi, só um dia, porque no sábado teve a festa e no domingo a gente desmontou tudo para voltar para São Paulo. E como é que a tua mulher, a Carla, descobriu que você teve um relacionamento com essa hóspede do hotel? Então, ela descobriu 2 meses depois, quando eu peguei minhas coisas e fui para Minas Gerais. Você foi a Minas? Fui para Minas Gerais. A trabalho ou a passeio? Eu fui eu fui atrás da mulher com quem eu tive o caso lá no hotel. Ah, você foi atrás da mulher? Isso. Lá em Minas. Mas você mantinha contato com a mulher, né? Mantive contato. E aí você saiu, abandonou a casa? Saí sem olhar pra trás. Falei... Mas não contou pra ela? Contei apenas pros meus pais. Mas pra tua mulher, não? Não. Pra Carla, não? Não. Você pegou o avião e foi embora? Exatamente. De onde ela é? Juiz de Fora. De Juiz de Fora. Muito bem, Juiz de Fora é bem próximo do Rio de Janeiro, inclusive. Rio de Janeiro, com Minas ali, Juiz de Fora é muito próximo. Bom, e aí você foi para Juiz de Fora, você saiu de São Paulo para Juiz de Fora, e até o voo é rapidinho, um voo rápido até, quase como fosse uma ponte aérea. Eu acho que é praticamente quase o mesmo tempo que leva-se para ir ao Rio de Janeiro. Aí você ficou lá, em Juiz de Fora. Quanto tempo você ficou lá? Fiquei 1 mês e meio, quase 2 meses. Então você teve um relacionamento com essa mulher uma vez, depois mais 1 mês convivendo com ela. Isso mesmo. E até então sua mulher não sabia? Ela ficou sabendo depois de 3 dias que eu já estava lá em Minas Gerais. Como? Eu liguei para ela para contar tudo o que tinha acontecido. Mas você falou por telefone? Por telefone. Você falou que estava com a amante por telefone? Foi, por telefone. Você chegou para tua mulher e falou, Carla, é o seguinte, eu estou aqui em Minas Gerais. Falou, aonde? Estou aqui em Juiz de Fora, eu vim atrás de uma mulher que eu conheci e tal, estou com ela, não vou voltar mais. É isso? Eu não tive coragem de falar na cara dela, por isso eu falei. Aí você falou mais ou menos isso que eu falei aqui? Foi, exatamente. Caramba, hein? Por telefone? Por telefone. Ô, Lelê, hein? E você ama a Carla? Ela é a mulher da minha vida. Imagina se não fosse. Imagina se não fosse. Eu sei que a produção do programa foi atrás dela.
A Kelly, nossa repórter, foi lá. Vamos ver o que aconteceu, se ela conseguiu falar com a Carla. Coloca aí. Bom dia, João. Bom dia, Nossa equipe Kelly. está na rua da Carla. E essa casa aqui, João, é a casa que ela morava com o Cleberton. Nós vamos bater e ver se ela se encontra e se ela topa falar com a nossa equipe. Aí é a casa dela, né? O portão está meio aberto, então acho que ela está em casa. Carla, posso falar com você, por favor? Bom dia. Oi, bom dia. Tudo bem? Prazer, meu nome é Kellen. Essa sou é a repórter Carla. do Você na TV. a Carla. Carla, primeiro eu queria te explicar o porquê que a nossa equipe está aqui no seu portão. Quem procurou a nossa produção foi o Cleberton, seu ex. Por que essa cara? É porque é muito frustrante tudo isso e ainda aparecer na TV, né, para falar sobre isso é muito desgastante. Foi muito ruim para mim toda a situação. Eu sofri muito. Como que foi para você quando você percebeu que você foi abandonada? Porque a palavra é essa, né, Carla? Você foi abandonada. Olha, foi deprimente. Eu já sofri muito para que a minha família aceitasse esse meu desejo, que é a minha vida e a minha vontade, né? Então, foi muito desgastante. E na minha própria família, todo mundo falando, esse cara não é pra você, esse cara vai te trair, olha, presta atenção. Em algum momento você desconfiou que você estava sendo traída? Nunca desconfiei que eu estaria sendo traída, né? Porque nós temos um relacionamento com altos e baixos. Eu digo assim, a respeito dessas coisas das pessoas ficarem se metendo, querendo se envolver na nossa relação devido à minha idade, mas coisas de família mesmo. Eu jamais pensei que ele fosse capaz de fazer isso, porque entendíamos bem em tudo, né? No relacionamento em geral. Mas eu não acreditava, porque a gente tem um amor e uma complexidade, assim, uma cumplicidade muito grande. Então, eu jamais pensei que ele fosse fazer isso. Nós éramos abertos, ele sempre trabalhou, ele fazia muitos trabalhos de garçom ultimamente, né? Então, às vezes, ele tinha que fazer uma pequena viagem, coisas próximas, não tão longe, mas sempre surgia alguma coisa. Então, ele se ausentava algum final de semana, mas eu nunca desconfiei dele, nunca. Como que foi pra você quando ele te procurou de volta, querendo voltar, arrependido? Como que foi isso pra você? Foi muito frustrante, porque, veja bem, ele sumiu do nada e, de repente, ele me ligou contando a história em que ele estava lá em Minas, que tinha ido para lá e tinha ficado com uma pessoa, isso e tal, e que ele estava arrependido, que não sei o quê. Assim, foi uma coisa assim muito louca, sabe? Não sei nem te explicar. Eu fiquei doente, eu fiquei depressiva, eu tive que ir em médicos, tive que tudo isso. E depois de 5 meses ele ficou implorando para mim voltar. Você me disse que teve altos e baixos o seu relacionamento com ele, mas pelo que você me disse, a maioria das coisas foram boas, né? Vocês se davam bem, vocês eram cúmplices em muitos momentos. Devido a isso, você toparia dar mais uma chance para pelo menos ouvir o Cleberton ir com a gente, com a nossa equipe até o estúdio? Aí é que é o problema. O que você acha? Acha que ela veio? Tomara que ela tenha vindo. Tomara, eu também. Vamos ver se ela veio. Não é fácil, parceiro. Né? Não é fácil. Não é fácil. Agora você vê? Olha pra mim aqui, Cleberson. Vamos ver se ela tá aqui. Eu não acredito que ela esteja, mas se ela tiver, vamos ver. Com Cleberton, eu não sei se a tua mulher tá aqui. Posso abrir a porta? Pode. Tem certeza? Tem. Pode abrir a porta, pode abrir a porta. Você é a Carla? Sou, bom dia. Bom dia, Carla, João. tudo bem? Você tá aqui? Ô, Carla, muito prazer conhecê-la, Carla. Prazer muito é meu. Prazer. Carla, você tem tendência oriental? Você tem Não. uns olhinhos puxados? Não tem, não, né? Não. Ô, Carla, me diga uma coisa. Não deve ser fácil. Você deve ter ouvido tudo. Eu não sabia que você estava aí, mas você ouviu tudo. Ouvi. Você passou uma situação realmente complicada. Você ouvir do seu marido pelo telefone que ele está em outro estado com o amante dele que não vai voltar mais, não deve ser fácil. Foi desesperador mesmo. Foi inacreditável. Eu não acreditei naquele momento em que ele estava falando comigo e passando aquelas várias informações. Depois de 3 dias que eu cheguei em casa, eu tinha ido trabalhar. Posso contar como foi? Sim, claro, deve.
Eu fui para casa, eu fui trabalhar. Nesse dia ele sempre me ajudava nas festas de buffet quando ele podia, estava de folga. Você faz eventos, né? Faço eventos. Era uma festa infantil e estava tudo programado e tranquilo. Então ele falou para mim, estou bem cansado, posso ficar em casa? Eu falei, pode. Tudo bem, tá tudo sob controle. E fui trabalhar. Quando voltei, cadê ele? Nada dele. Entrei nos nossos aposentos e nada, não tinha mais nada dele. Não tinha uma peça de roupa, não tinha perfume, não tinha nada pessoal dele, nada, sapatos, nada. Mas ele chegou, ele não deu nenhuma. Não, ele não deixou um bilhete. Um sinal de nada? Não, ele não deixou um bilhete, não deixou um recado. Nada, absolutamente nada. Nem disse que ia viajar, nada? Nem o telefone ele atendia, só caía na caixa postal. E depois de 3 dias ele liga. E aí eu fiquei desesperada, foi assim mesmo. Eu fiquei muito desesperada e comecei a observar na casa se tinha algum vestígio de algum arrombamento, né? Claro, Mas os nossos filhos, que são os nossos animais de 4 patas, considerados meus filhos mesmo. Sim. Eu sou protetora também de animais. Sim, parabéns. Então, eles estavam assim, meio assustados, mas não tinha nenhum vestígio de nada. O que eu fiz? Comecei a ligar, liguei para a família dele e a única pessoa com quem eu consegui falar foi a mãe dele. E ela falou, Carla, infelizmente eu tenho que te passar uma informação. O Cleberton falou para mim que ele estava indo viajar e ele não estava mais dando certo o relacionamento de vocês. E eu não estava sabendo de nada disso. Mas aí depois de que a mãe dele falou com você, aí que ele ligou? Não, isso foi no dia que ele sumiu. Sumiu, tá. Aí eu pedi mais informações, ela falou, não posso dar mais informações. A sua sogra? Infelizmente é o que ele disse que eu podia te falar. E daí ele sumiu. Aí eu fiquei procurando em torno de amigos, né? Por redes sociais também, alguns amigos que eu conhecia junto com ele, e nada. Aí eu fiquei desesperada, fiquei chateada, me senti arrasada, não sabia o que estava acontecendo, né? E sem motivo nenhum, porque estava tudo bem entre nós dois. Então, foi assim, um abandono mesmo. Tá, mas aí eu volto a te perguntar, depois de 3 dias só que ele ligou? Depois de 3 dias, ligou. Aí ele confirmou aquilo que você já sabia? Confirmou. E falou para mim que tinha se envolvido com uma pessoa numa dessas viagens de trabalho, conheceu, e disse que veio para casa e não tirou essa pessoa da cabeça, ficou envolvido demais, que teve uma noite com essa pessoa e que agora ele tinha ido de vez procurar essa pessoa. Meu Deus. E que ele estava lá e era isso que ele podia me falar, que ele só queria me informar que ele estava lá e que estava tudo bem com ele. Aí você vê, passados 5 meses, ele vem à televisão dizendo que se arrependeu e ama você. É complicado? Muito, muito. Ô, Cleberton, conversa então com a Carla, né? Você queria? Fala com ela. Carla, por favor, me perdoa, me aceita de volta. Cleberton, você acha que é fácil? Eu sei que eu fui um canalha com você, desculpa. Me perdoa, sério. Eu quero voltar com você. Qual o motivo para que eu volte a acreditar em você? Eu só peço uma chance. Eu nunca fiz nada para você duvidar de mim. Não vamos deixar esse meu único erro. O que te levou a fazer isso, Cleberton? Nós éramos parceiros, companheiros, tínhamos uma família linda, você sabe disso. Ainda temos. Só me aceita de volta, por favor. Não temos, você abandonou a nossa família, Cleberton. Você tem que saber se eu estou disposta. Olha, o que eu estou passando. Quem diria eu hoje aqui, na rede social, passando por isso? Só deixa eu te mostrar pelas as atitudes. É muito difícil, difícil. Eu estou muito machucada. Você sabe que pelas palavras não vão demonstrar nada. Vai ser minhas atitudes e eu prometo que isso não vai acontecer de novo. É muito difícil. Por favor, tá muito difícil para mim, Cleberton. Me perdoa. Muito difícil mesmo. Carla, eu imagino que deve ser difícil para você, que não é fácil e a situação é complicada, mas se você vê o programa, você deve ter alguma opinião formada, ou para sim ou para não, não é ou não é? Para você voltar ou não voltar. E você tem uma opinião formada. Aparentemente tem, pelo menos me percebo eu. Agora... Eu vim porque eu o amo ainda, e muito.
Então, se você ama ele muito, você quer dizer o quê? Você volta pra ele ou não volta pra ele? Tá muito difícil ainda de assimilar. Ainda tá difícil? Me perdoa, Tá. por favor, cara. Tá difícil? Muito difícil. Então você vai... Não, foi o seguinte, enquanto vocês conversam mais um pouco aí, eu vou dar uma mensagem e volto. 1 minuto, é rapidinho, vamos lá. Eu tô aqui com a Carla, com o Cleberton. O Cleberton quer o perdão da mulher. Ele traiu a mulher, 5 meses com uma amante. Aquele não a vê. Agora, quer dizer, não a vê a Carla. Não vê Carla 5 meses. Ele foi atrás da amante lá em Minas Gerais, de um relacionamento que ele teve num hotel. E agora a mulher disse que o ama, mas está difícil aceitar a volta. E aí? E aí, Carla? É difícil aceitar a volta, Carla? É difícil, mas... Por quê? Em nome... Você acha que, na verdade, a confiança se perde confiança, assim, radical? Se perde a confiança, né? Você tem medo que isso volte a acontecer novamente? Não vai acontecer. Mas eu quero dar um voto de confiança para ele. Então você vai perdoá-lo? Sim. Então você vai voltar para ele? Vou. Muito bem. Então abraça a tua mulher, cara. Olha o sorriso dela. Ela ama ele. Quando ama, não tem como. É isso aí. Se ama, amor. Amor, amor. Beijou, ficou. Olha lá, obrigado eu. Cuidado, hein, meu? Vai lá, se toda vez que eu... Abre a porta aí pra ele. Se toda vez que eu fizesse evento, eu fosse fazer show, eu tivesse uma amante turista, eu tava... Lascado. Morto. Não, morto de condição física. Não, é verdade. Mas, ó... Mas não agora. Eu também tenho um negócio pra não trair mais. Qual que é? É amarrar as pernas do homem dentro de casa. Aí não pode mas você tem que trabalhar, meu. Aí não pode sair. Ah, tá legal. Não é? Ó, as ideias dela. Bom, vocês viram, o casamento não é fácil, mas existe o perdão também. Sim. Existe o perdão, você vê, a mulher perdoou. Só que aqui o lado de você é o contrário, é você que vem contar um segredo pro teu marido, que de leve não tem nada. Inclusive eu falei até de jogo, tem a ver com jogo. Um campeonato, uma disputa. Estamos dando exemplo aqui de futebol, porque futebol é uma linguagem popular, né? Então uma disputa, na disputa um vence. Pode até dar um empate, mas se for uma decisão, que é o meu caso aqui, um perde. Um perde. No futebol, dei aquele exemplo aqui. Peguei a bola. Agora tá na moda esse negócio de pênalti, VAR aí, esse negócio. A mulherada talvez não entenda bem, mas de gol vocês entendem a mulher nada, né? Então é o seguinte, der aquele velho ditado, goleiro não tá no gol, é impossível a pessoa perder o gol, ó. Pá, faz o gol. Até de costas se quiser, né? Olha, ó, até de costas, né? Agora, se a pessoa for displicente, até sem goleiro, a pessoa, pá, displicente, alta confiança, né? Pega, pum, joga pra fora. E chama-se alta confiança, displicência. E é o que aconteceu, infelizmente, na sua vida. A displicência, a autoconfiança, confiança demais. Também, sim, claro. E agora causou isso aí. Sim. O que você acha? Está na hora de revelar pro seu marido o segredo, você não acha? Eu preciso muito, por isso que eu vim aqui no seu programa, para poder buscar essa ajuda e pedir o perdão dele. Isso é complicado, mas quero ver o que vai dar. Pode revelar o segredo do teu marido, pode revelar. Pode revelar. Dona, assim, desde quando eu era adolescente, eu tenho um sério problema com jogos de azar. E isso, na verdade, é um vício. E aí, com o tempo, eu melhorei, me afastei das amizades que eu tinha. E aí, agora, ultimamente, eu voltei com isso, com essas amigas que eu tenho, que eu falei pra você, de ir pra jogos de azar, de frequentar jogos de azar, de fazer apostas, inclusive comprometer. Não, Dan, é vício, é um vício. Desculpa, amor. Eu acabei comprometendo o orçamento da nossa casa. Quê? Por isso que eu peço dinheiro pra minha tia, entendeu? Por isso que eu peço ajuda, porque isso vai dinheiro. Isso é um vício, Daniel. Isso é um vício. Você tá endividada?
Eu estou endividada, inclusive... E o que acontece? Inclusive, só um minutinho, João Kleber, essa parte, amor, desculpa, mas eu tô devendo pro agiota. Você tá louca? Não. Você tá devendo dinheiro pra agiota. Pro agiota. Aliás, você e muitas pessoas. E isso é um perigo. E isso é um perigo. Perigo muito forte. Dependendo da pessoa, a coisa é séria. Muito séria. Muito séria. Muito séria. Muito séria. Não é muito séria, porque a gente tem um orçamento comprometido com casa, com muitas coisas. O orçamento comprometido já é sério. Agora tu imagina ela dizendo que tá devendo dinheiro pra agiota. Não tem de onde tirar. Agora vai ter que pagar. Você sabe muito bem. Sim, eu sei, por isso que eu vou ajudar você. Como é que faz agora, Daniel? Como é que faz? Eu não sei. Então, Você vai ter que fazer alguma coisa. Não, eu vou ajudá-lo. Eu não tenho dinheiro pra pagar ninguém. Eu vou ajudá-lo, João. Não, é por mas isso que eu vim. Ajudar é o mínimo também, né? Nossa família em risco. Renata. Sim, tá botando nossa amor, família em isso é risco. um vício. Não... É mais forte do que eu. Uma coisa compulsiva. Eu acho que fiz é uma porque coisa eu tão quis. séria. É tão sério. Vocês têm que conversar em particular. Tá ok. É muito sério. Tá ok, João. Olha, cuidado, viu, Daniel? Cuidado. Vai por ali, vai pela porta ali. Tá ok, obrigada. Vai pela porta ali, acompanha eles ali. É o seguinte, gente, cuidado com o negócio de vício. Da boca pra fora qualquer um fala. O problema é que pimenta no olho do outro é refresco. Tchau, Brasil, até amanhã. Até amanhã, minhas amigas.